Meu amigo, o Palmeiras de Abel Ferreira se complicou demais, em 3-0 um resultado pesadíssimo, não é impossível, mas é difícil, hein? É isso mesmo que estamos vendo aqui, né? Não tô fazendo vídeo de Liverpool, nem de Corinthians, nem de Seleção Brasileira. Dessa vez é Libertadores, fazia muito tempo que eu não fazia um videozinho aqui de Liberta. O resultado foi tão grande que eu tinha que vir aqui dar os meus pitacos. Então, se você tá aqui para ouvir minha opinião, gosta do meu conteúdo e vai gostar desse vídeo, ou gostou desse vídeo, não sei se você já viu e tá voltando, deixe seu like que ajuda demais na entrega, no desempenho do vídeo em si. Caso você não seja inscrito, se inscreva, rumo a 2.100 seguidores aqui no YouTube. Já é inscrito, compartilhe o vídeo com aquele amigo que gosta de futebol, que eu sei que ele vai gostar aqui do conteúdo. Então bora lá falar um pouquinho de Palmeiras e LDU 3-0, um jogo que deu absolutamente tudo errado para o Verdão de Abel Ferreira. Primeiro começar criticando a escalação em si. Para mim o Abel Ferreira errou muita coisa nesse jogo e uma delas foi a escalação. Eu não entendi ele colocar o Emiliano Martins no lugar do Aníbal Moreno. Eu sei que o Aníbal Moreno falhou no terceiro gol do Flamengo no jogo de domingo, mas querendo ou não, o Aníbal estava jogando melhor e querendo ou não, o Martins não fez uma boa partida. E para mim a principal é o Veiga ali no lado direito, né? O Veiga prejudicou muito ali, principalmente o esquema defensivo do Palmeiras. O Bryan Ramires sobrou naquele lado. Porque o Veiga, querendo ou não, ele não tem a intensidade que ele já teve, e num jogo de altitude, onde a intensidade é exigida, o Veiga sobrecarregou muito o Kelvin, que sofreu demais. As principais jogadas da LDU foram por aquele lado direito da defesa do Palmeiras, principalmente na primeira etapa, né, claro. Então, assim, eu nem vou colocar, porque o Kelvin no lugar do Giais, aí também não. O negócio foi o Veiga mais centralizado até poderia ajudar, mas ali no lado direito, onde ele tinha que recompor muito para ajudar na marcação, num jogo desse calibre, nessa circunstância de altitude e tudo mais, eu acho que o Abel Ferreira errou demais e também errou em não mexer logo na primeira etapa, porque ele viu que o time estava perdido, não estava conseguindo ver a cor da bola e mesmo assim o Abel Ferreira não mexe. Ele deixou para mexer na segunda etapa e não resolveu muita coisa, né? Porque para quem não viu o jogo, não é muito difícil aqui dar um resumão. O primeiro tempo só deu a LDU, só deu a Liga de Quito. O Thiago Nunes realmente está se provando cada vez mais um bom treinador. O Abel, ele ficou perdido. O Palmeiras, o Abel Ferreira em si, a LDU fez o 3-0, mas poderia ter sido 4, 5, 6-0. Porque nos primeiros minutos, o Carlos Miguel fez pelo menos umas 3 defesas muito boas. Mas é aquilo, uma hora fura a defesa, uma hora leva o gol. E isso aconteceu 16 minutos justamente na jogada no lado direito da defesa do Palmeiras, onde teve um lançamento, o Kelvin quase interceptou, mas aí ele jogou mais para frente, aí o Quinones conseguiu ganhar na corrida, tocou para trás, e o Vila Mil, que faria seu primeiro gol na noite, né, chutou uma bomba, ocorreu um leve desvio, mas teve aquele desvio, matou o Carlos Miguel e fez 1-0. Ali o Palmeiras, que já estava perdido, se perdeu ainda mais, não tinha força de reação. E aí ele foi pra cima, queria matar o jogo. E aos 27, pênalti para a equipe do Thiago Nunes, né, o cobrante escanteio, o cara pegou uma bomba na mão do Andrés Pereira, eu achei pênalti. Eu sei que é um pênalti controverso, polêmico, que muita gente pode falar, mas pegou primeiro no ombro, pegou primeiro ali em outra parte do corpo, mas enfim, eu achei pênalti porque, querendo ou não, o braço estava bem estendido. Mas comenta aí se você achou pênalti ou não. Eu entendo quem acha que não foi. Não é um lance fácil. Mas enfim, após a análise de VAR e tudo mais, o árbitro em si marcou o pênalti com muita convicção, então dificilmente ele voltaria atrás e não voltou. E daí o Azugaray foi lá, cobrou. O Carlos Miguel meio que tentou esperar a cobrança, né? Eu não sei se só eu que notei isso, mas o Carlos Miguel ele é muito grande. Dependendo, se ele tivesse tentado adivinhar o canto e adivinhasse, ele até podia pegar. Mas como ele esperou, o chute foi no canto e ele não deu tempo de reação. Daí 2-0, ali já era um resultado catastrófico, o Palmeiras tinha que conter danos, e daí de novo a crítica ao Abel. Por que não mexer? Viu que estava tudo errado, o Palmeiras não estava conseguindo jogar, os principais jogadores não estavam se conectando, o Flaco Lopes, Vitor Roque, o Andrés Pereira, nada estava dando certo. E o Abel Ferreira não mexia. E pagou o preço, porque a LDU continuou em cima, e já nos acréscimos conseguiu fazer o 3-0, agora jogada lá do outro lado. Mas, de novo, né, foi o mesmo. O Ramires tocou pro Vila Mil, que deu um cortezinho. E que jogada do Ramires, deu meio que uma... Putz, eu não vou lembrar o nome do drible. É um elástico ali, no meio da defesa do Palmeiras, tocou pro Vila Mil, que fez o segundo gol dele, o terceiro da LDU. Cara, um 3-0 é pesadíssimo. É pesadíssimo. E daí, na segunda etapa, a LDU perdeu a oportunidade de matar o confronto.
A LDU quis controlar o jogo, administrar, não quis atacar igual atacou, com aquela ofensividade, com aquela ferocidade até. E daí chamou o Palmeiras um pouco pro jogo, mas o Palmeiras estava numa noite para se esquecer, não conseguia criar muita coisa. Teve um bom lance no finalzinho que o Sousa chutou e o goleirão do LDU fez um milagre, mas assim, nada demais, sabe? O Palmeiras realmente não encaixou, não entrou em campo e dificultou as coisas. Agora vamos para umas estatísticas bem interessantes. Essa é apenas a 4ª vez que o Palmeiras de Abel Ferreira leva 3 gols de diferença ou 3-0. Toma um 3-0. Estou vendo aqui o Bruno Formiga postou isso no Instagram, eu achei muito interessante. A primeira vez que o Palmeiras levou um 3-0 foi para o Inter lá em 2022. Aí depois para o Flamengo em 23, foi 3-0. Em 24 o Fortaleza meteu 3-0 e agora aí ele deu 3-0. Lembrando, é 3-0, tipo, não 4-1, essas coisas, 3-0. E, cara, essa é a pior derrota do Abel Ferreira na era, né, Abel, na Libertadores. O Palmeiras nunca havia sofrido uma derrota tão pesada como essa e levou. Levou, foi feio, foi feio. E querendo ou não, você pode falar, pô, mas teve altitude e tudo mais. Pra mim, a altitude, eu acho que é o menor dos fatores para esse jogo. O Abel Ferreira não soube o que fazer contra os planos do Thiago Nunes, que vem se mostrando um bom treinador. Não duvido nada que algum time brasileiro chame ele na próxima temporada, ainda mais se for para a final. Porque lembremos, a LDU fez uma primeira fase muito ruim, quase não se classificou. Daí teve aquela pausa para a Copa do Mundo de Clubes, ajudou muito. Aí a LDU pegou o Botafogo, perdeu o primeiro jogo no Newton Santos e conseguiu virar na altitude, 2-0, mas o Botafogo ainda deu uma dificuldade. O São Paulo no primeiro jogo lá em Quito fez por merecer um resultado melhor, mas acabou pela própria incompetência, não conseguiu fazer o gol e terminou 2-0. Daí no Morumbi se perdeu. E agora o terceiro brasileiro que a LDU enfrenta, dessa vez o Palmeiras. O Palmeiras foi o que menos competiu lá na altitude. E daí de novo, não foi a altitude em si que determinou esse resultado, foi o plano. O Abel Ferreira não soube o que fazer. A execução do plano da LDU foi muito melhor em nerfar o Palmeiras. Então assim, pra mim não cabe a desculpa de altitude. E assim, você deve estar perguntando, tá, Pedro, mas pra você é impossível uma virada do Palmeiras lá no Allianz Parque? Não, não é impossível. Como eu disse, a LDU deixou de matar o confronto na segunda etapa. Por quê? Porque o Palmeiras lá no Allianz Parque é muito forte. Os últimos jogos do Palmeiras no Allianz Parque foi 5-1 contra o Bragantino, 4-1 contra o Juventude, 3-0 contra o Vasco, 3-1 contra o River Plate e 4-1 contra o Fortaleza. E 4-1 contra o Internacional. Ou seja, ele já vem de alguma sequência de jogos marcando pelo menos 3 gols de diferença. Tirando o River Plate, né, que foi 3-1. Enfim, o Palmeiras tem sim chance, mas vai ter que jogar um jogo perfeito, porque a LDU não é boba. Olha o que aconteceu lá no Morumbi, né? O São Paulo tentou pressionar, numa única escapada, a LDU foi lá e fez o gol que acabou com o confronto. Então assim, tem chance, não tá nada perdido, mas é difícil, muito difícil. O Palmeiras se complicou demais. Fora que no final de semana tem simplesmente um Cruzeiro que o Palmeiras não pode abrir mão desse jogo. É líder do campeonato, com a mesma numeração de pontos. Não pode abrir mão desse jogo, ainda mais contra o terceiro colocado. Então, dependendo do que acontecer contra o Cruzeiro, o Palmeiras ou vai estar com ânimo leve, né? Porque, perder pro Flamengo e pra LDU e ganhar do Cruzeiro, o ânimo não vai ser 100%. Mas se perder, vai ser um clima depressivo. E daí, é tudo ou nada quinta-feira, cara. O Palmeiras vem muito bem vindo uma crescente. E essa semana, cara, essa crescente tá virando uma descendente assim, ó, sem fim. E ainda mais se perder a liderança pro Brasileirão. Enfim, complicado, cara. Eu quero ver o que o Abel Ferreira vai tentar fazer, porque realmente um 3-0 é um resultado pesado, não é qualquer um que consegue. Pode até fazer o 3-0 e quem sabe perder os pênaltis, não duvido nada, mas é um resultado difícil e a LDU não é boba. Eu acho que a gente subestimou muito, né, os adversários dos brasileiros nessa semifinal. A LDU, muita gente falou que o Palmeiras já estava na final. O Racing, a gente sabia que ia ser um pouquinho pior, né, pro Flamengo, mas mesmo assim, eu vi muita gente ficando brava com 1-0 pro Flamengo, tipo, só 1-0. Cara, o Racing é um bom time. E lá na Argentina também vai ser difícil, tá? Então, se você tá achando que o 1-0 foi ruim, não é isso. O 1-0 ficou pouco. Mas não foi ruim. Qualquer vantagem é vantagem. Pensa bem, você preferia 1-0 ou levar um 3? Pois é. Enfim.
Muita coisa para resolver nesse Palmeiras, retomar o ânimo. Eu não sei se os lesionados vão voltar, se vai ter alguma mudança. Aníbal Moreno deve voltar, o Veiga deve vir para o banco de reserva. Vamos ver o que o Abel vai fazer, porque a gente já está acostumado, né? O Abel sempre, quando a gente acha que ele está acabado, ele vai lá e se reinventa. Vamos ver. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse jogo, se você ainda tem esperanças no Verdão. E se você gostou do vídeo, peça seu like de novo, ajuda muito o canal, o vídeo em si. Se inscreva, compartilha. Até a próxima. Falou e fui.